Bom, se eu tivesse que montar a grade curricular de um curso de psicologia, eu ia fazer da seguinte forma. No primeiro período eu ia colocar técnicas de pesquisa e talvez cálculo. No segundo período eu ia colocar psicometria. E somente no terceiro eu ia colocar estatística. Talvez você se pergunte e me pergunte, mas por que, Luiz, essa organização curricular? E nesse vídeo eu vou explicar os motivos principais disso. Bom, vamos lá, não é? Na maior parte das vezes, as pessoas de áreas comportamentais têm interesse em investigar variáveis, fenômenos que não são observados diretamente. Por exemplo, inteligência, criatividade, empreendedorismo. Esses fenômenos são chamados de traços latentes. Vou pegar esse último exemplo, o empreendedorismo, para ilustrar uma situação. Imagine que você queira verificar a relação entre escolaridade e empreendedorismo, e para isso foi a campo, coletou os dados com um determinado instrumento, voltou, fez uma análise desses resultados e concluiu que a escolaridade e empreendedorismo se associam. Beleza, pegou os resultados, fez um manuscrito e enviou para uma revista que te rejeitou esse manuscrito e fez 4 perguntas, que são perguntas fundamentais, que não inauguram a psicometria, mas são parcialmente respondidas por ela. A primeira pergunta é: como é que você garante que o seu instrumento meça de fato o que se propõe a medir? É uma pergunta de validade. A segunda pergunta é: como você se assegura que os resultados são precisos? É uma pergunta de fidedignidade. A terceira pergunta é mais ou menos assim: dado as características do seu instrumento, como é possível utilizar os resultados? É uma pergunta de utilidade e muitas vezes uma utilidade clínica. E a quarta pergunta, que é uma pergunta muito difícil de ser corretamente respondida, é a pergunta do modelo teórico. Qual é o modelo teórico utilizado para você tratar esse fenômeno latente, não é? Essa variável que não é observada nem medida diretamente? 4 perguntas que não inauguram a psicometria, mas que elas mostram o motivo pelo qual a psicometria vem antes de estatística nesse meu modelo. Porque psicometria, principalmente a parte aplicada, refere-se demais à parte de coleta de dados de uma pesquisa, enquanto estatística é muito importante para análise dos dados decorrentes dessa coleta de dados. É claro que são disciplinas meio que ou irmãs ou primas, uma complementa a outra. Bom, dado isso, vamos à definição de psicometria. Existem definições que são maiores e definições que são mais detalhadas. Uma definição grande é que psicometria refere-se a tudo de fenômenos psicológicos, a todas as medidas do fenômeno psicológico. É uma definição extensa. Tem definições mais detalhadas. Eu gosto muito de pensar que psicometria é a área da psicologia que visa, primariamente, investigar o fenômeno psicológico a partir de técnicas quantitativas, bem como verificar a adequação dessas técnicas quantitativas. Nessa definição tem 2 partes importantes. A primeira, a psicometria não é uma psicoestatística. A gente tem interesse em verificar o fenômeno psicológico, primariamente a partir de técnicas quantitativas. A segunda parte, justamente relacionada às técnicas. A gente precisa assegurar que essas técnicas estão adequadas. Isso também é fruto de trabalhos psicométricos. Agora você talvez se pergunte, ou pelo menos você poderia se perguntar, né, para dar sentido nesse vídeo, qual é o histórico da psicometria? E novamente, tem vários. Tem algumas pessoas que falam que nada muda mais do que a história, não é? Mas tem várias histórias. A psicometria ela não surgiu do nada, ela foi muito influenciada pela psicofísica. A psicofísica é uma área da psicologia que visa estudar a relação funcional de uma resposta psicológica a um determinado estímulo físico. 2 pessoas são muito importantes. A primeira pessoa é o Ernest Weber e a segunda pessoa é o Gustav Fechner. Em 1850, o Fechner descobriu uma relação funcional entre a sensação que nós tínhamos e um determinado estímulo físico, inclusive promulgou uma lei geral que poderia explicar naquela época o formato pelo qual nós sentíamos estímulos presentes no meio ambiente. Uma coisa muito importante, a ideia da psicofísica é uma ideia de 1800, começa em 1800, mas a ideia por detrás é você de fato metrificar a resposta psicológica. Uma ideia muito revolucionária, porque acreditava-se que não era possível estudar o ser humano, não é, o fenômeno psicológico, a partir de técnicas matemáticas, o que se viu que não era bem assim. Essa ideia de poder mensurar o fenômeno psicológico serviu para inaugurar o campo da psicometria. Eu considero que tem 4 pessoas muito importantes em psicometria e que inauguram de fato esse campo. A primeira pessoa nós já vimos, é o Francis Galton. Inclusive ele é uma espécie de pai de muitas técnicas estatísticas, em especial correlação e regressão.
O Francis Galton ele foi muito importante em psicometria. Ele fez as primeiras apreensões psicométricas e ele é o autor do termo teste psicológico. Ele trabalhava muito com modelos de inteligência. Francis Galton é fundamental para a história da psicometria. A segunda pessoa muito importante é o Charles Spearman. É uma parte mais relacionada à matemática dura da psicometria, né? O Charles Spearman ele é o pai de uma análise chamada análise fatorial, que de longe é uma das técnicas mais importantes e mais utilizada em psicometria. E dois autores eles têm uma participação e uma importância fundamental em psicometria. É o Alfred Binet e o Simon. Eles construíram em 1905 o primeiro teste que validamente media aspectos da inteligência. Essas pessoas são muito importantes na psicometria. E talvez você se pergunte, bom, tendo em vista que existem muitas similaridades entre psicofísica e psicometria, quais são as principais diferenças entre essas duas áreas? Eu listei algumas. A primeira diferença é em relação ao formato e ao interesse de pesquisa. Na psicofísica, o interesse está em medir o fenômeno psicológico, que é uma resposta a um determinado estímulo no meio ambiente. Ou seja, a variável independente é um estímulo. Existe um determinado estímulo no meio ambiente e a variável dependente é a resposta psicológica, a adaptação psicológica. Enquanto na psicometria o interesse não está mais em fazer essa associação entre um estímulo no meio ambiente e uma determinada resposta psicológica. Na psicometria o nosso interesse está em verificar o fenômeno psicológico por si próprio. É uma espécie de microcosmos da pesquisa. Palavra elegante, não é? Microcosmos. Deixa eu tentar explicar isso. Em psicometria a gente quer fazer as 4 coisas que a gente faz em pesquisa. A gente quer explorar um determinado fenômeno psicológico, descrever um determinado fenômeno psicológico, ver como as correlações e predições são possíveis entre os fenômenos psicológicos e finalmente explicar, o que é muito difícil, o fenômeno psicológico, não é? Em relação à psicofísica, a testagem se dava mais ou menos assim. Você tem poucas pessoas, um grupo pequeno, muitas repetições. Então você submete a um conjunto limitado de pessoas, muitas repetições. Imagina, eu pergunto para você, você está vendo esse estímulo aqui? Você está vendo esse estímulo aqui o tempo inteiro? E depois eu vou ter uma determinada curva. Em psicometria é justamente o contrário. Nós temos muitas pessoas e poucas repetições. É por isso que a gente quer, quando cria um novo instrumento psicológico, por exemplo, um teste, ter muitas pessoas para que a gente tenha muitos dados. E a gente não precisa fazer isso o tempo inteiro. A gente tem muitas pessoas, poucas repetições. Um próximo conceito importante é o conceito de método. Método é uma espécie de caminho pelo qual a gente alcança um determinado resultado. Em psicofísica, o método utilizado era o método da introspecção. Essa palavra ela foi perdendo um pouquinho o significado original, mas a ideia de introspecção é de fato perguntar para a pessoa, olha, você está vendo aqui esse estímulo? Sim ou não? Essa determinada nota musical aumentou, diminuiu, como é que está a altura dessa nota musical? E a pessoa responde, sim ou não, vejo, não vejo, mudou ou não mudou. Em relação à psicometria, a gente traz um pouco essa ideia de introspecção, mas a gente tem um conjuntão de métodos psicométricos que acabam por serem chamados de testes, acabam por ser chamados de testes, né? Teste é uma palavra que ela é, às vezes, incorretamente utilizada, porque teste refere-se a uma resposta do tipo certo ou errado, mas ela acaba por aglutinar algumas técnicas. Por exemplo, um inventário, uma escala e uma determinada testagem. Dentro desse conjuntão de métodos psicométricos, tem uma apreensão daquilo que era feito em psicofísica, mas majoritariamente nós criamos instrumentos em que a gente não participa. Quem participa é o próprio examinando, não é? Finalmente, na psicofísica, o interesse estava em verificar leis individuais. Por exemplo, a lei que rege a sensação das pessoas, a lei que rege a percepção de estímulos sonoros que as pessoas têm, ou a lei que faz com que a gente consiga perceber diferenças entre intensidades diferentes de estímulos e oferecer uma magnitude de resposta. Leis gerais. Na psicometria, a ideia é muito relacionada a diferenças individuais. O por detrás, né, diferenças individuais, não é uma recusa a leis gerais, mas é que de fato a gente percebe que a psicometria ela é muito mais atrelada
a investigação de diferenças individuais. E, finalmente, a psicofísica ela se aproximou muito de áreas básicas. A psicofísica hoje é meio que uma prima de psicofisiologia, enquanto a psicometria, por sua vez, ela foi se aproximando muito a áreas aplicadas. Por exemplo, não é estranho verificar que um administrador tem interesse em psicometria. Não surpreende ninguém verificar que, de fato, um economista tem interesse em psicometria. Então, essa é tanto o padrão histórico, não é pelo menos uma das possíveis formas de contar essa história, quanto as similaridades e diferenças entre psicometria e psicofísica. Coisa importante, ainda há pouquinho eu falei sobre perguntas principais, e nessa parte do vídeo eu vou falar sobre as principais técnicas utilizadas para dar conta dessas perguntas. A pergunta de validade refere-se muito a: será que de fato esse instrumento mede o fenômeno que você tem interesse, um fenômeno latente, um fenômeno psicológico? E a gente costuma pensar isso a partir tanto de técnicas estatísticas quanto de um conceito geral, que é mais ou menos o seguinte: como esse traço latente está sendo representado aqui nesse instrumento, ou qual é a representação comportamental do traço latente. Quando a pessoa ela responde a um determinado item, ela está se comportando, e a gente assume que esse comportamento é uma representação do traço latente. A técnica mais famosa, mais utilizada, famosa talvez não seja a melhor palavra, para verificar justamente a validade do instrumento, são técnicas associadas à análise fatorial. A análise fatorial pode se dividir em análise fatorial exploratória e confirmatória, mas de longe, técnicas de análise fatorial são técnicas estatísticas muito associadas à palavra validade, que de fato é se assegurar que aquele instrumento meça de fato o que você tem interesse. A segunda pergunta, que é justamente como você se assegura da precisão desse instrumento, é uma pergunta que inaugura um campo chamado fidedignidade, e de longe existem técnicas relacionadas a um desenho de pesquisa, por exemplo, você testar o mesmo grupo de pessoas com o mesmo instrumento 2 vezes, uma vez hoje, uma vez daqui a 2 semanas, por exemplo, ou técnicas mais associadas à modelagem estatística. Acho que todo psicometrista conhece o alfa de Cronbach, que justamente é uma das técnicas majoritariamente estatísticas para que a gente consiga assegurar resultados precisos. Não é sobre validade, é sobre precisão. E a gente tem um jargão, né, que todo mundo conhece, que um instrumento ele pode ser muito preciso, mas nem um pouco válido, enquanto o contrário não seria verdadeiro. A terceira pergunta, que é a pergunta em relação à utilidade, aí tem muitas coisas que são consideradas dentro desse conjunto de utilidade. Primeiro, você pode ter uma utilidade clínica. A partir dos resultados de um instrumento, como é que eu consigo tomar decisões clínicas para isso? E quase sempre uma utilidade clínica você tem que ter uma tabela de normas. Uma coisa é você aplicar o instrumento de uma maneira padronizada, ou seja, você se assegurar que a aplicação do instrumento foi feita da mesma maneira para todas as pessoas. Uma outra coisa é você considerar que aqueles resultados eles têm uma utilidade em relação a aspectos, por exemplo, clínicos. Isso você conta com uma tabela normativa. Isso às vezes é a parte mais importante, porque na ausência de uma tabela normativa a gente não sabe bem o que fazer com aqueles resultados. Imagina que você suba numa balança e dê ali 1 milhão. Você diz, opa, como é que eu consigo utilizar isso? Eu vou precisar comparar esse resultado com uma outra escala, por exemplo, ou para que eu utilize aqueles resultados, eu vou ter que fazer algumas transformações. São perguntas relacionadas à utilidade. E, finalmente, a quarta pergunta é uma pergunta que não dá para responder assim tão facilmente, que é uma pergunta relacionada à modelagem teórica, não é? O que de fato nós estamos medindo sob o nome de empreendedorismo, sob o nome de inteligência, ou sob o nome de, motivação e emoção, memória, aprendizagem? É difícil, ainda não tem bem um consenso em relação à área, mas é uma pergunta que diferencia bastante o que é psicometria, o que seria uma espécie de psicoestatística. Bom, essa parte do vídeo é muito relacionada às técnicas, não é? E agora eu quero pelo menos gastar alguns minutos falando sobre grandes questões. Bom, grandes questões não dá para responder em 2 minutos, né? Grandes questões, grandes respostas. Pelo menos eu vou tentar fazer um panorama em relação aos conflitos mais existentes em relação à psicometria. Inclusive eu tenho uma cola aqui. A primeira questão é justamente técnicas psicométricas. A primeira questão é justamente relacionada às grandes áreas da psicometria, ou grandes tradições ou tradições em psicometria. Bom, a psicometria se divide em 2 tradições, né? Tem uma tradição chamada teoria clássica dos testes
e tem uma tradição chamada teoria de resposta ao item. Não são antagônicas, cada qual responde à sua maneira algumas perguntas, mas elas são muito datadas em relação ao aspecto histórico. Quando a gente pensa em teoria clássica dos testes, nós já estamos vendo que é uma área bem mais aplicada, e a unidade de análise da teoria clássica dos testes é quase sempre o somatório dos itens de um determinado instrumento psicológico. Então, imagina que você tem uma escala, por exemplo, de empreendedorismo, você somou esses itens todos e você agora tem uma espécie de Y, que é a variável de interesse, não é? Que é o somatório desses itens todos. E você vai lidar com isso a partir de modelos lineares e você vai considerar coisas como média, por exemplo, tá bom? Vou dar um salto em relação ao nível de medida, porque senão o vídeo fica enorme. Essa é uma primeira tradição em relação à psicometria. A segunda tradição é a teoria de resposta ao item. É uma tradição que ela não é tão recente assim quanto a gente acha. Alguns autores falam que o próprio Binet já inaugurou isso em 1905, mas de fato a teoria de resposta ao item tem como interesse o item, ou seja, a unidade de análise não é mais um somatório total dos testes, mas sim o item, e a gente vai construir modelos calcados nesse item. Uma coisa muito importante em relação às técnicas estatísticas aplicadas à psicologia, principalmente à psicometria, tem uma técnica que é meio que o meio do caminho, não é? Nós temos técnicas muito associadas à teoria clássica dos testes, e uma técnica muito associada à teoria de resposta ao item. Mas técnicas de análise fatorial muitas vezes ou são chamadas de clássicas e são colocadas junto da teoria clássica, ou são chamadas de modernas e são colocadas muito próximas à TRI. De fato, quando você pensa em análise fatorial, você tem uma grande diferença. Uma coisa é análise fatorial, outra coisa é a análise dos componentes principais. Apesar de nós trabalharmos com os mesmos dados e matematicamente essas duas análises muitas vezes gerarem resultados parecidos, a modelagem por detrás é totalmente diferente. Quando se pensa em análise fatorial, se pensa que um determinado fator, um traço latente, ele causa, pode falar assim sem aspas, ele causa determinado comportamento manifesto. Assim, dessa maneira, quando você tiver os itens, o que você quer verificar é como esses itens, variável dependente, são causados por um fator, variável independente, ou seja, você regride esses itens no fator, não é? Você tem um modelo que a gente chamaria de modelo reflexivo. Enquanto em relação à análise de componentes principais, você tem um modelo formativo. Você parte do pressuposto que aquele somatório total, não é? Ele é causado, pelo menos no modelinho de regressão, pelos itens. Apesar dos resultados serem muito próximos, muitas vezes, porque matematicamente é uma questão de você verificar como você vai tratar a variância, a modelagem é totalmente diferente, a modelagem teórica, não é? Isso é um conceito muito importante. Então, em teoria clássica dos testes, teoria de resposta ao item, uma das análises muito importantes feitas o tempo inteiro é a análise fatorial, e a análise fatorial não é a mesma coisa que a análise de componentes principais. Muitas vezes a gente coloca no mesmo saco, mas são coisas diferentes. Essa é uma questão importante. A terceira questão é uma questão histórica, não é? O ser humano, ele começou seu percurso científico meio que de trás para frente. A gente começou querendo investigar cientificamente, ou seja, aplicando o método científico, como os planetas se formavam e qual era a distância entre um planeta do outro. Depois nós começamos a verificar animais não humanos e só agora, 1800 e pouquinho, a gente começou a investigar o ser humano. Ou seja, o nosso percurso foi meio que de trás para frente, o que mostra que, de fato, a psicometria é uma área muito recente. E você pode pensar que caiu do céu pelo seguinte, uma história alternativa da psicometria muito associada ao Gauss, não é? Um dos pais da distribuição normal, era que justamente ao verificar relatos astronômicos, as pessoas viam que havia, ficou difícil, né? As pessoas verificavam que o padrão das respostas dadas por observadores diferentes variava. E muitas vezes o mesmo observador, ele olhava aquele item, um item meio que fixo, e dava respostas diferentes, ou seja, respostas diferentes em relação a diferenças individuais, né? Então você pode falar, poxa, caiu do céu. Mas a ideia é, a psicometria como um todo é uma área muito recente. O ser humano, somente muito recentemente, no seu percurso histórico-científico, se interessou por investigar o fenômeno psicológico. Ele acreditou que era possível medir o fenômeno psicológico, o que é algo meio que revolucionário, né? Por ser muito recente,
a psicometria ainda não tem muito consenso, típico de áreas muito jovens, não é? Então você encontra muitas recomendações diferentes, muitas vezes para responder a mesma pergunta. E não obstante isso tudo, eu acho que essa é a última grande questão, não é? Eu torço, e olha que eu sou psicometrista, para que o método psicométrico utilizado hoje seja rapidamente substituído por um método mais válido. Em muitos momentos, a gente pode questionar corretamente os resultados de uma avaliação que contou com uma escala Likert ou com um teste, porque, de fato, muitas vezes nós damos respostas pouco precisas ou pouco válidas para muitos fenômenos psicológicos, como, por exemplo, a inteligência, motivação, emoção, memória, aprendizagem e empreendedorismo. Eu torço para que esse paradigma em relação à medida ele possa rapidamente ser substituído. Finalmente, como um conteúdo geral, não é? Eu acho importante que a gente lembre que absolutamente tudo que existe uma determinada quantidade. E por existir uma determinada quantidade, a gente vai lá e mede. E esse é o grande interesse da psicometria, é medir fenômenos chamados de fenômenos latentes. Bom, é isso. Eu espero que essa videoaula, né, que ficou até longa, mais de 20 minutos, ela possa ter sido muito assertiva nos aspectos em relação à psicometria, mas bastante compreensiva em relação à área. Nos vemos na nossa sala de aula virtual. Um grande abraço.